Senhor Deus eterno Pai, nesse momento nos colocamos diante de Ti. Queremos muitíssimo, Senhor, te agradecer pela vida do pastor Romualdo, Senhor. Ele vai estar ministrando a Tua palavra, fala aos nossos corações através da vida dele, Senhor. Que possa trazer libertação, Senhor, que essa palavra venha trazer conforto, Senhor. Libertação, Pai, para a vida das pessoas que estão ouvindo, para as pessoas que estão vendo a live, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Fala aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus, amém. Paz do Senhor, meus irmãos, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Quero mais uma vez externar minha gratidão a Deus por estar aqui nessa noite, podermos usufruir e ser abençoado por Deus, adorar a Deus por esse culto tão abençoado daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. A nossa palavra, o nosso sentimento é de gratidão a Deus. Quero louvar a Deus pela vida da minha família, pela vida da Fabíola, pela vida da Giovana, do Mateus, que são presentes de Deus na minha vida. Louvar a Deus também pela vida da minha pastora Eli Assis, pastor Pito, meu pastor presidente, pastora Jane, pastora Niceia, vou citar o nome dela, senão ela vai ficar triste comigo, vai me chamar a atenção. Brincando, te amo, pastora Niceia. Pela vida do pastor Paulo. Irmãos, eu brinco assim com a pastora Niceia, né? Porque a pastora Niceia é uma bênção de Deus na minha vida, né? Eu lembro quando eu era bem jovenzinho, hoje eu não sou tão jovem assim, e ela ficava ali sempre me orientando, me ajudando, tanto eu quanto a Fabíola. Então, ela é uma pessoa muito especial na minha vida. Pastora, te amo, tá? Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo pastor Marcelo, pastora Andréia, Deus abençoe, pastor Edson, pastora Midian, que fez aniversário essa semana, né? Mais um aninho de vida, que benção. Deus abençoe a sua vida. Quero louvar a Deus pela sua vida também, que veio nessa noite, mesmo mediante as más notícias durante essa semana, que foi uma semana muito difícil para a nossa cidade do Rio de Janeiro, aonde que nós presenciamos cenas terríveis, irmãos, né? Cenas lamentáveis. Infelizmente, nós temos vivido tempos difíceis, mas louvado seja o nome do Senhor, que Deus tem levantado uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro para a pregação do Evangelho. E o Senhor, pela sua infinita bondade, graça e misericórdia, tem preservado e guardado a nossa vida. E por isso estamos aqui para adorar a Jesus. Amém? Glória a Deus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Eu estarei lendo o versículo, livro de Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10, verso 46 e diante. É um texto bastante conhecido. E eu creio que Deus tem uma palavra para as nossas vidas nessa noite, né? Baseado no tema recomeçar. É tempo de recomeçar. Amém? Você pode se colocar de pé rapidinho? Glória a Deus. Não é só questão de reverência, mas também depois esse ar-condicionado tão aconchegante, capaz de a gente dormir. Esse som, brincando, irmãos. Assim diz a palavra do Senhor. Livro de Marcos, capítulo 10, verso 46, é um texto bastante conhecido, que diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com os seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego e dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. E eu gostaria também de ler Isaías capítulo 43, verso 19, que diz assim: e eis que farei uma coisa nova agora, e sairá a luz, porventura não sabereis? E eis que porém um caminho no deserto, rios no ermo. Amém? Você pode glorificar a Deus por essa palavra?
Amém? Você pode aplaudir a Deus por essa palavra. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, estamos dentro de uma conferência falando sobre tempo de recomeçar. Eu estava em casa meditando sobre o que poderia trazer para a igreja e pensando, refletindo, analisando algumas passagens bíblicas. E o Senhor mais uma vez me levou para essa passagem aqui, que é uma passagem bastante conhecida. Todos nós que somos leitores da palavra de Deus, temos a consciência, temos o estudo sobre esse texto. Esse texto vai falar sobre o cego de Jericó. Na cidade de Jericó, uma cidade bem complicada, e dentro das histórias bíblicas nós vamos ver algumas situações, e eu gostaria de me apegar nessa noite dentro desse texto, que a Bíblia vai dizer que Jesus passando pela cidade de Jericó, o texto vai dizer que depois eles foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com os seus discípulos, Jesus acompanhado de uma grande multidão, a Bíblia vai dizer que na beira do caminho, da estrada, havia um cego, chamado, conhecido como Bartimeu, Timeu, e a Bíblia vai dizer que esse homem, ele ouvindo falar que Jesus estava passando por ali. Todos nós sabemos dessa história, e a história me chama muita atenção, porque esse cego aqui, a vivência dele era ficar à beira do caminho, mendigando, pedindo esmola. A Bíblia vai dizer que esse cego, ele começa a clamar por Jesus, e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É interessante porque a Bíblia vai dizer que Jesus está cercado de uma grande multidão. A Bíblia diz que Jesus ele está cercado de pessoas que também queria tocar nele, que queria estar perto dele, que queria também ter a atenção de Jesus para si. A Bíblia diz que aquele homem, quando ele começa a clamar, a multidão que está perto de Jesus vira para ele e fala assim: cala, o mestre não vai te ouvir. E isso me chama muita atenção, porque às vezes na nossa vida, na nossa caminhada, estamos passando por um momento difícil na nossa vida, estamos passando por alguns desertos, e é interessante que no livro de Isaías vai dizer um caminho no deserto, e palavra ermo significa dificuldade, significa momentos difíceis, significa deserto, significa dificuldade em várias situações. E aquele homem, ele está passando também por esse momento. A Bíblia não fala quanto tempo ele estava cego, mas ele não era cego de nascença, ele adquiriu aquela cegueira ao longo do tempo da sua vida. E a Bíblia diz que ele começa a clamar por Jesus, porque ele precisava algo novo na sua vida, ele queria recomeçar algo novo. E é interessante porque a Bíblia diz que quando ele começa a clamar, as pessoas que estavam perto dele deveria incentivá-lo, deveria, no primeiro momento falar: não, vai dar certo, Jesus vai te ouvir. Não, mas a Bíblia diz que as pessoas que estavam ali começou a repreender ele e a dizer para ele: cala-te, o mestre não vai te ouvir. A voz que tentou calar aquele cego, que tentou abafar o seu clamor, não foi o suficiente, porque a Bíblia vai dizer que ele perseverou em clamar a Deus. Irmãos, somos um povo conhecido e reconhecido, o povo da oração, da persistência, da perseverança, de acreditar que sempre Deus tem algo novo para nossas vidas. A gente não pode desistir em meio às circunstâncias e às dificuldades da vida. Eu aprendo com esse cego aqui, porque a Bíblia diz que ele clama por Jesus. E é interessante porque ele não clama por Jesus de uma forma comum, não. Ele reconhece, naquele tempo, ele reconhece que Jesus era o Messias e que veio para salvar. Por isso que ele vai dizer: Jesus, filho de Davi, da linhagem de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, ele reconhece
que Jesus é o Salvador. E a Bíblia vai dizer que ele continua clamando, mesmo mediante as palavras, dizendo para ele se calar, mesmo mediante a distância que Jesus estava já tendo sobre ele. A Bíblia diz que ele clama por Jesus, e Jesus ouve o clamor daquele cego. E é interessante porque o texto vai dizer que ele, ao clamar, Jesus vai ouvir ele, vai mandar chamar ele. E as mesmas pessoas que falou para ele se calar, a Bíblia vai dizer que eles manda ele ter ânimo para ele ir ter com Jesus. Aquele cego carregava uma capa que era uma espécie de autorização para pedir esmola, uma espécie de legalidade daquilo que ele estava fazendo. A Bíblia diz que ele joga a capa no chão, ele se desfaz daquela capa, porque ele não queria mais viver a vida que ele estava vivendo. Ele queria ter um recomeço na sua vida. Isso me chama muita atenção, porque tem coisas na nossa vida que a gente precisa tirar, que a gente precisa se desfazer, que a gente precisa para trilhar um caminho novo daquilo que Deus tem para as nossas vidas. O texto vai dizer que ele joga a capa sobre si, e com ânimo, ele vai ao encontro de Jesus, E a Bíblia diz que quando ele chega lá, Jesus faz uma pergunta que parece uma pergunta sem sentido, mas tudo tem sentido. Jesus não vai fazer uma pergunta para mim e para você sem nexo, sem conexão, nada disso. Jesus sempre vai fazer uma pergunta que vai direto ao nosso coração, porque ele sabe aquilo que ele está perguntando e ele sabe a resposta que nós precisamos dar. A Bíblia diz que Jesus pergunta para aquele homem: o que queres que eu te faça? Talvez para muitos que estavam ali, e nós, depois de muito tempo, lendo esse texto, a resposta é óbvia. A resposta poderia ser: porque eu quero ver. Na verdade, aquele homem, ele poderia pedir uma esmola, ele poderia pedir algumas coisas materiais em sua vida. Não, mas a Bíblia diz que ele fala assim: Senhor, eu quero ver. Ou seja, eu quero ter uma nova visão. Eu quero ter um recomeço na minha vida. Eu quero viver algo novo. Eu não quero viver na beira do caminho mendigando. Eu não quero ficar dependendo das pessoas para sobreviver. Mas eu quero que você seja, o Senhor seja a fonte da minha vida, da minha esperança. Irmãos, a resposta que Jesus queria ouvir daquele homem, era essa a resposta. Quando Jesus faz a pergunta àquele homem, Jesus sabia da resposta, é claro. Jesus é onisciente, Jesus é sabedor de todas as coisas, mas era necessário aquele homem externar a sua resposta para Jesus. A Bíblia diz que aquele homem, ele responde para Jesus, e o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Ou seja, eu quero ver. Parece algo simples, irmãos. Parece algo tão natural. Só que era algo novo na vida daquele homem. Ele queria recomeçar. A história vai dizer que aquele homem cego, que se tornou cego durante a sua vivência, foi de um tempo que ele se rebelou. Ele buscou se rebelar, e a rebeldia, ela tem as suas consequências. Aquele homem, a Bíblia diz que ele se rebelou contra o Império Romano. A Bíblia não, a história diz que ele se rebelou contra o Império Romano, e isso fez com que ele fosse ferido, atacado, e perdesse a sua visão. Mas quando ele ouve falar de Jesus, uma esperança nasce no seu coração. Sabe, irmãos, a Bíblia sempre fala: quanto à vida, há esperança. Enquanto você estiver vivo, há esperança para a tua casa, para a tua família, para o teu ministério,
porque Deus sempre tem algo novo a fazer nas nossas vidas. Aí o texto vai dizer que ele pede que ele tenha fé, que ele tenha visão. A Bíblia diz no verso 52, é um dos versículos que me chama mais atenção, que vai dizer assim: Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Sabe, irmãos, a fé daquele homem era uma fé que ele acreditava no impossível. A nossa irmã Vitória leu aqui Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Eu não sei qual é a fase que você está vivendo, eu não sei qual é o momento que você está vivendo, mas eu venho com uma palavra de esperança para você. Tenha fé, acredita, não pare, não desista, tenha humildade, reconheça sim que a fase e o momento é difícil, mas não pare e busca a dependência em Deus, porque sempre Ele é a nossa esperança. Deus sempre tem um caminho novo para nós. A gente não pode parar, sabe? A igreja do Senhor foi levantada por Jesus para a pregação do Evangelho, para o anúncio, para a palavra de esperança. A gente tem acompanhado, essa semana foi como eu disse no início da mensagem, foi uma semana difícil, uma semana que a gente viu cenas lamentáveis, cenas trágicas, cenas aonde que o nosso estado do Rio de Janeiro, nosso município do Rio de Janeiro, foram cenas que foi ao mundo e que está sendo comentado até o dia de hoje, em documentários, pessoas dando certas opiniões. E aonde está a igreja nisso? A igreja está no mesmo lugar, pregando a palavra do Senhor. Continue falando do amor de Deus, ainda que as pessoas estejam desesperançosas, não acreditando mais, nós temos a palavra de esperança. Jesus era a esperança daquele povo, daquela nação, e era a esperança daquele cego. Sabia, irmãos? É claro que durante a nossa jornada, a nossa caminhada, nós vamos encontrar pessoas que não acreditam mais, que não sonham mais, que não têm mais esperança nenhuma. E quando Jesus aparece naquele cenário, nós somos discípulos dele. Jesus aparece e Jesus é a esperança do povo que sempre estava ali acompanhando Jesus. Assim é a igreja, que entra nas comunidades, que entra nas vielas, que entra nos presídios, que entra nos hospitais, que entra nas maternidades para falar do amor de Jesus, porque Jesus é a nossa esperança. Aquele homem não tinha mais visão, aquele homem não via mais, mas ele queria ver, ele queria ter uma nova fase da sua vida. A cegueira, irmãos, é algo terrível. Eu conheço pessoas que durante a sua jornada ficaram cegos por causa de algumas doenças. Por exemplo, a diabetes causa cegueira. Às vezes a gente acha que é algo que é simples, mas não. Imagine para aquele homem. Só que aquele homem, ele tem uma fé, irmãos, que ele acredita aonde ninguém acredita. Que quando alguns falam para ele, não vai dar certo, não vai acontecer, não tem como, você vai morrer cego. Só que ele tinha algo no coração dele, de sempre perseverar. Porque quando ele ouve falar de Jesus, ele é Jesus, o Filho de Deus, o Messias, para trazer a esperança. A igreja está instalada aqui nessa comunidade, no bairro de Marechal Hermes, para pregar o Evangelho. Estava falando com um amigo no trabalho, que eu ando com ele, né? Eu falo para ele que a igreja é o instrumento de Deus. E ele falou: como é que é a tua igreja lá? Como é que é o teu povo? Eu falo: minha igreja é maravilhosa.
Minha igreja é uma bênção de Deus. Ele até falou, pô, então parece que tua igreja é perfeita. Eu falei, não é perfeita não, porque eu estou lá. Se eu não estivesse lá, a igreja era perfeita. Mas eu disse para ele, eu falei, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você ficar em casa não é o suficiente, sabia? Os problemas sempre vão existir. Eles sempre vão estar aí para a gente enfrentar, para a gente guerrear, para a gente lutar, para a gente perseverar. Foi fácil para aquele homem, aquele cego? Não. Sabe, ele tinha motivos para ficar no canto, chorando, se lamentando pelo mal que sobreveio sobre a sua vida. Mas ele, mesmo à beira do caminho, no chão, jogado, pedindo esmola. Tu já parou para pensar, irmão? Outra vez eu estava refletindo sobre isso. Uma pessoa que pede dinheiro na rua, como nós somos, como nós tratamos uma pessoa que pede dinheiro na rua? É claro, é óbvio que pelo momento da vida que a gente está vivendo, a gente não deixa nem as pessoas chegarem perto. Não tem, não dá. Eu já tive situações, irmãos, que às vezes algum jovem vem pedir dinheiro, alguma coisa assim, né? A gente toma um susto, ó. Imagine para aquele cego, sabe? Quem quer viver um novo tempo, uma nova fase na sua vida, um novo recomeço, não se envergonha daquilo que Deus é capaz de fazer. A gente julga o grito, né, daquele homem, né? Grita. Porque gritar, irmãos, é uma coisa chata, incomoda. Se eu ficar aqui, Jesus, gritando, talvez, né, vai. O pessoal vai começar a sair, pastor chato. Mas aquele cego, ele sabia por que ele estava gritando. Aí ele foi, ó, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque a gente crê no poder da oração, irmãos. Sabe? Tem muitas mães chorando, tem muitas vidas sendo ceifadas por Satanás. Fato isso. Mas a igreja continua caminhando, crendo que Deus sempre fará uma coisa nova. Pregue o evangelho, fala do amor de Jesus, fala da esperança de Jesus. Você é a igreja do Senhor, nós somos a igreja, a esperança das pessoas em alcançar o céu. Jesus nos chamou, nos capacitou para pregar o evangelho, falar que Jesus salva. Jesus não salva só o rico, Jesus não salva só o branco, Jesus não salva só o preto, Jesus não salva só o pobre. Jesus salva todo aquele que se arrepende e confessa que Ele é Senhor e Salvador. A demonstração de fé daquele homem fez com que ele alcançasse algo em sua vida. Porque quando o texto vai dizer que quando Jesus faz a pergunta, ele fala: Senhor, eu quero ter visão, eu quero ver. A Bíblia diz que o próprio Jesus não foi qualquer um que falou que ele tinha fé, foi Jesus que falou. Jesus disse para ele, e Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvo. Jesus não disse: a tua fé te curou. Porque algo que aquele homem precisava antes da visão era a salvação. A salvação da vida daquele homem. Jesus disse para ele: vai, a tua fé te salvou. E logo viu. É interessante isso. Primeiro aquele homem recebe a salvação, depois ele recebe a visão. E a Bíblia diz que ele agora, tendo salvação e com visão, segue Jesus pelo caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Não é diferente na nossa vida. Nós precisamos buscar primeiro pela nossa salvação, que foi conquistada na cruz por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e continuar caminhando dentro da visão que Deus tem para nossas vidas. Jesus te ama. Jesus ama a cidade do Rio de Janeiro. Jesus ama todas as pessoas. O amor dele foi manifestado na cruz do Calvário,
para perdão dos nossos pecados. Estávamos destinados ao inferno, mas Jesus nos salvou. Se estamos aqui, é porque a sua graça, a sua misericórdia nos alcançou. Por isso que adoramos e bendizemos a Ele, na beleza da tua santidade. Enquanto você está aqui adorando a Jesus, Jesus vai trabalhando na sua vida, Jesus vai trabalhando na sua casa, Jesus vai trabalhando na sua família, Jesus vai trabalhando no seu setor do trabalho, Jesus vai te dando visão, vai te dando esperança, mas primeiro é a salvação. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. A gente entende que a direção de Deus vai conduzindo o culto no momento, numa forma em que carinhosamente o Senhor nos abraça, o Senhor nos dá paz, nos dá tranquilidade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você teve os seus olhos abertos na direção de Jesus através dessa palavra? Então, algo que eu não vou nunca deixar de fazer. Estende tuas mãos para cá. Da mesma maneira que o servo do Senhor foi bênção para a igreja de Cristo, eu peço à igreja do Cordeiro que também abençoe o servo do Senhor. Pai amado, Pai santo, não por mim, mas pela tua igreja, Senhor. Nós estamos aqui clamando pela vida do teu ungido, te agradecendo pela ministração dessa palavra. Espírito Santo, tu sabes, Senhor, das suas limitações, das suas dificuldades. Senhor, eu apresento a ele, Senhor, assim como sua esposa, seus filhos, seu local de trabalho. Senhor, em nome de Jesus, abençoa o teu filho. Cuida dele nos detalhes. Continua usando ele, Senhor, em todos os lugares, que possa brilhar a luz da tua palavra, Senhor, e aonde ele estiver, guarda ele, Senhor, e o abençoa em nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos lá, nos encaminhando para o final.